Fala galera, a gente vai falar um pouquinho sobre Idade Média. Na verdade eu vou gravar alguns vídeos, não muito longos, porque o assunto ele é complexo. E a título de revisão, logicamente que nós vamos pensar aí em algo que seja satisfatório para lembrar todo o período. Bom, inicialmente a gente pode imaginar que é um período muito longo, tem mais ou menos aí 1000 anos de duração. E ele se inicia com o final do Império Romano, se estende até a formação dos Estados modernos. Agora, o que é mais interessante é que essa Idade Média inicia com a ruína do Império Romano, no momento em que os bárbaros estão invadindo os povos fora do Império Romano, invadindo, e essa invasão ela não era em busca de terras. Na verdade, os povos bárbaros buscavam riquezas móveis. Então eles entravam nas cidades, nas vilas, né? Roubavam tudo que podiam carregar, isso causava grande transtorno. Então, ao longo de todo o período medieval, nós vamos ver a fuga, né, das pessoas da cidade para o campo. E o campo se torna um lugar de refúgio. No campo, nós podemos perceber duas categorias bem específicas. Aquelas pessoas que eram proletárias na cidade de Roma, elas vão para o campo e se tornam servos, ou trocam o seu trabalho por proteção, e aqueles que possuíam alguns bens vão para o campo e arrendam ou passam a administrar parte da propriedade em troca, logicamente, de algum tipo de benefício que é o primeiro deles ligado a uma certa liberdade. São os alórios. Então são proprietários aí vilões que vão ter uma certa liberdade e flexibilidade para o uso da terra. Dentro dessa propriedade feudal, nós vamos ver o seguinte, que o rei ele foi dividindo os territórios. Um dos reis bárbaros, após a queda do Império Romano, que vai dividir o território com muita precisão, é Carlos Magno. Ele tinha uma forma de administração que era muito interessante, ele possuía um palácio itinerante, ficava de uma região para outra, e ele dividiu todo o seu reino em condados, cada condado sob a administração de um conde. Então esse conde ele podia também subdividir o condado em regiões administrativas que nós podemos chamar de feudo. E cada senhor feudal ele passava a administrar as terras, a cobrar as obrigações e tinha que formar o seu exército e socorrer o conde e o imperador ou o rei, né, assim que ele desejasse. Com o passo do tempo, houve a substituição aí com a morte de Carlos Magno por seu filho, depois por seus netos, e houve então uma divisão do Sagrado Império Romano Germânico, ou chamado Império Carolíngio. Nessa divisão, o que nós vemos é o fortalecimento desses senhores, desses condes, e um pouco mais à frente, o fortalecimento dos próprios senhores feudais. Por quê? O senhor feudal se torna aquele capaz de administrar a justiça, também de administrar as terras, de cobrar os impostos e as obrigações, e participar das guerras. Então ele passa a ser todo o poder temporal, aquele poder da administração, do julgamento, que antes pertencia ao rei, da justiça, ele vai mudando, né, aos poucos para esse próprio senhor feudal. Então é uma coisa aí que nós temos que observar, é interessante estar percebendo essa questão. Segundo ponto, dentro do feudo há uma organização administrativa e uma organização territorial. O feudo geralmente se dividia em 3 partes, os chamados mansos. Você tem o manso comunal, que é a área de florestas e pastagens, o manso servil, que é a área de plantio do servo, especificamente para a sua subsistência, e o manso senhorial, no qual o servo plantava para o senhor. Agora, no manso servil, tudo que o servo retirasse dali, ele pagava metade para o senhor por meio de uma obrigação chamada de talha. Então era metade entregue ao senhor. Também havia uma obrigação na forma de serviço chamada de corveia, no qual ele trabalhava alguns dias por semana para o senhor. E a banalidade, que sempre que ele usasse um instrumento que pertencesse ao senhor, ele pagava em espécime. Se usasse o forno, pagava em pães. Se ele usasse o moinho, ele pagava uma quantidade de trigo moído. E se ele usasse alguma ferramenta, ele pagava
em alguma quantidade de produto. No geral, esse sistema produtivo chamado sistema feudal, ele vai ser caracterizado por uma coisa muito simples, que é a subsistência. Não havia um plantio voltado para o excedente, pois não havia comércio numa quantidade que a gente pode dizer expressiva. As cidades se tornaram lugares de pouca convivência, porque não eram seguras, e as invasões bárbaras, continuavam. Nós vamos continuar a falar dessas obrigações e do funcionamento do feudo no próximo vídeo, ok?